e-cigarettes, e-cig, e-pipe, e-cigar, heat not burn, quer dizer, ele esquenta, mas ele não queima, né? São vários nomes que você vai encontrar na literatura. Bom, o tabagismo no Brasil, como já foi falado, por muitas campanhas que se iniciaram na década de 80 pelo Ministério da Saúde, ele realmente vem caindo o número, mas como a população cresce, então ele se mantém um número bastante grande. Provavelmente hoje nós temos um número maior de ex-fumantes do que fumantes ativos, mas ainda assim é um número bastante grande. Em 2021, acredita-se que 9,1% da população de 18 anos ou mais é tabagista. E Curitiba é uma das capitais, das 3 capitais que mais se fuma. Porto Alegre em primeiro, São Paulo em segundo e Curitiba em terceiro. Lembrando que em Curitiba as mulheres predominam. Então essa a estatística é do Vigitel. O Vigitel é uma pesquisa por telefone do Ministério da Saúde que visa as doenças não infecciosas. Então todo tipo de adição, outras doenças de tráfego, de outras situações, é feita essa publicação, e essa última foi de 2021. Então esse número, às vezes eles aumentam um pouquinho, diminuem um pouquinho, e as capitais em que menos se fumam são as capitais do Nordeste, são as capitais que ficam na área ensolarada, né? A gente já começa aqui a fazer um gancho com a psiquiatria, porque deve ter uma relação bastante grande, né? Então aqui vocês veem no gráfico que realmente de 2006 a 2021, que está nesse gráfico, ele é um gráfico decrescente, mas ainda um número bastante preocupante. O tabagismo, então, entre os jovens, né, que é a grande preocupação nossa, que é a entrada para o vício, para a adição e talvez até para outras situações, né, outras drogas. Então, o uso de tabaco ocupa o segundo lugar no ranking das drogas mais experimentadas do país. A primeira é o álcool, né? A idade média entre os jovens brasileiros é de 16 anos de idade. A frequência é maior no sexo masculino, é maior em estudantes da rede pública e também a outra observação que está nesse diapositivo é que realmente é uma melhora dos indicativos na experimentação nos últimos anos. Outra pesquisa, essa me pareceu mais preocupante, né? Porque é uma pesquisa que é o PENSE, e foi publicada em 2019, a última publicação, e que daí são em jovens, mais jovens ainda, né? Em crianças de 13 a 15 e de 16 a 17 anos, do sétimo ano do ensino fundamental até o terceiro ano do médio, né? E aí nós temos um número realmente que para mim é assustador, né? Os meninos 7,1%, as meninas 6,8% e na média 6,5%. E aí a questão nesse mesmo PENSE, já visando a questão do cigarro eletrônico, e fez essa pesquisa então mostrando que qual o percentual de escolares entre 13 e 17 anos que alguma vez experimentou o cigarro eletrônico, tá? Então aqui nós temos dividido pelas regiões, né? E também se é das escolas públicas ou privadas, mas o número é bem parecido, 16 a 18%, então, em crianças, né? 13 anos de idade a 17 anos de idade. E também qual o tipo de tabaco, né? Foi pesquisado, se em área rural ou urbana, né? E o tipo de tabaco fumado, qualquer produto de cigarro industrializado, palha ou enrolado à mão, e outros produtos, né, que eram... Esse número aqui é de 2019, né, então ele provavelmente já tem um número maior.
E a grande preocupação também, que aí as leis foram melhorando muito, né, a questão do tabagismo passivo. Essa questão do tabagismo passivo é muito frequente para eu que sou pneumologista, então a gente às vezes fica intrigado, né? Hoje eu atendi vários pacientes no consultório do hospital e também pacientes internados. E o residente vai passar, conta a história para a gente: olha, eu tenho aqui um paciente com enfisema pulmonar, mas que nunca fumou. Aí você vai quebrar a cabeça, né? Aí você tem lá, claro, aqui no Paraná, no Sul, muita questão de hábito, né? Do fogão a lenha. Temos também aqui nessa região do Paraná inteiro que produz erva mate, né? Que são os produtores de erva mate, onde você tem queima de biomassa, né? Nos carijos, não sei se você sabe o que é o carijo, como é que se faz erva mate, né? Mas ele se expõe muito a isso, né? Carvão, então várias situações. E alguns não, mas hoje, curiosamente, uma senhora na enfermaria, né? Eu fui lá com paciência, porque o residente não tem muito, eles querem resolver, querem fazer o diagnóstico, já tratar, e querem que seja muito simples, né? Daí eu fui conversando, ele falou, daí eu achei assim que era desproporcional, que ela tinha um enfisema muito grande, né? Para o que ela tinha de história. Ela nunca fumou, pouca exposição. Mas o meu marido, que eu fiquei com 35 anos, eu acho que 40 anos convivendo, fumava no quarto. Então ela tinha uma DPOC moderada para grave, sem nunca ter colocado um cigarro, né, na boca. Então o tabagismo passivo não é balela, isso existe, isso é uma coisa complicada. O número de tabagistas no mundo, né, nós temos em torno de 1,3 a 1,4 bilhão de fumantes que consomem 6 trilhões de cigarros por ano, 5 milhões de mortes por ano e 6 mortes por segundo. Vamos contar até... Olha, só nesse momento que eu parei de falar, morreram 20 pessoas por cigarro no mundo. Então, quais são os países que mais fumam? A China, pelo grande número e pelo hábito, a Índia, a Indonésia, e o Brasil está lá no número, eu acho que 8º de consumo, né? Mas esses são os países onde mais se fuma. E é uma pandemia, o número de fumantes, como eu falei, é de 1,3 a 1,4 bilhão. E esse slide está repetido, que eu falei ali, mas eu queria que vocês atentassem para a última frase que está escrito aí. Mata mais que a soma das outras causas evitáveis de morte: cocaína, heroína, álcool, incêndios, suicídios e AIDS. Se você somar todos, nós temos mais mortes por tabagismo. Então, e realmente a química é muito complicada, né? Se estuda cada vez mais e se procura subprodutos. Você tem na zona de queima ali 800 e tantos graus, né, ao sugar. Então existem várias situações de queima, de subprodutos que vão acontecendo ali, né? Oxidação, deshidrogenação e outras situações. E aí nós temos o quê? Temos um sem número de componentes que são achados, né? Em torno de 5.000 já identificados na queima do cigarro. Então, a corrente principal, que é aquela corrente que a pessoa fuma e que inala pelo usuário, ela hoje, na grande maioria das vezes, ela é filtrada. E a corrente secundária, que é a queima da ponta, se espalha pelo ambiente, né? Então ela é mais tóxica. Então eu não fumo. Mas se eu tiver no ambiente com alguém que fuma, eu tenho algum produto mais tóxico. Então, 4 horas de exposição contínua equivale a fumar 5 cigarros. Então, não era raro. Eu estou formado há 38 anos. Eu me lembro de aula com um professor dando aula fumando, né? Eu lembro disso na PUC, eu me formei na época era o UCP. E mais,
professor dando aula dentro de um berçário fumando. Tá? Então isso era comum, essa é uma situação que expõe a nossa pessoa. Vocês têm que me perguntar por que eu fui fazer pneumologia, né? Eu via meu pai fumando 4 carteiras de cigarros por dia. Eu via meu pai fumando, tomando banho. Ele tinha que acordar à noite para fumar 4 carteiras por dia. Fez todas as complicações possíveis do tabagismo, menos o câncer, que outras coisas levou ele antes, né? Então, isso, além de ser uma coisa de lógica, também foi vários trabalhos científicos mostrando que isso ocorreu, né? Que isso ocorre, que há uma captação realmente da fumaça dos produtos do cigarro, com alguns testes em laboratório, que é a cotinina plasmática e na urina, onde você encontra em pessoas que não fumam esses subprodutos do cigarro. Então eu costumo dizer que tabagismo, gente, cigarro, ele causa desde unha encravada até caspa aguda. Tudo que se possa imaginar quase está relacionado ao tabaco. Então, vários problemas cardiovasculares, os tumores, né, são relacionados sim ao tabagismo. Vários tipos de cânceres, né? Então, cavidade oral, né, laringe, esôfago, bexiga, rins, pâncreas, bastante evidente, mama, estômago, colo de útero. Então, há uma correlação direta, né? Eu não coloquei aqui o pulmão, logicamente, porque é o mais agressivo e problemático de todos. Então, já há relação com arteriosclerose, hipertensão arterial, AVC, angina do peito, infarto, morte súbita, demência, e aí por aí vai, osteoporose. Então, várias correlações. Tá? Depois, se alguém quiser saber se existe alguma vantagem, depois eu conto. Não vou falar. Mas aqui nossos dois grandes problemas na pneumologia, que é a DPOC e o câncer. O câncer de pulmão é o câncer que mais mata, juntamente na mulher com o câncer de mama. Às vezes um ganha, ou às vezes o outro ganha. Então ele é um câncer bastante agressivo, né? Nós temos um grande problema, que o câncer, de pulmão a gente diagnostica, na grande maioria das vezes, um pouquinho tardiamente, né? E a doença, que é o enfisema pulmonar, que esse é uma reconstrução de imagem que vocês têm ali, isso é enfisema. Imagine o pulmão com uma esponjinha, um filtro, e essas áreas escuras que vocês veem, então, né, que vocês veem aqui em preto, né, isso são áreas faltantes, é corrosão, como se uma traça tivesse corroído o pulmão, né? A gente trabalha com transplante pulmonar no hospital. Nós trouxemos o transplante para Curitiba e temos 3 pacientes transplantados. Então, são pacientes que vivem com 70% do pulmão corroído, digamos assim, sem função, 30%. Vocês imaginem que não sobe essa escada, eles vivem com oxigênio. Eu tenho mais de 60 pacientes hoje vivendo 24 horas por dia ligado ao oxigênio, né? E os cigarros eletrônicos, então, são dispositivos operados com bacterias, né, que aquecem um líquido e liberam um produto aerolizado para o usuário. Qual é o número de usuários? Isso aqui é um slide de 2 anos atrás dos Estados Unidos. Cerca de 3,6 milhões de alunos do ensino médio e universidade dos Estados Unidos usaram cigarro eletrônico em 2018, quer dizer, 5 anos, nem isso. E aumentando e crescendo, né? O número do ano anterior era 2,1, tinha passado de um ano para outro de 2,1 para 3,6, de 2017 a 2018. E qual o número de usuários, né? Esse aqui é um dado da Organização Mundial de Saúde, que acredita que há pelo menos 367 milhões de usuários no mundo hoje, e
a preocupação que seja uma porta realmente de entrada, né, para a dependência da nicotina, especialmente entre os jovens. Então, a primeira geração, vocês veem à esquerda aí, né, que parecia realmente um cigarro, depois uma piteira, e agora já chegam a essa geração mais nova, né, que vocês veem pelas ruas aí o pessoal utilizando, né. Então, geralmente ele tem então uma câmarazinha que aquece ou que queima o subproduto do cigarro, e aí que está, os subprodutos são muitos, né, que não se sabe da composição, existem inúmeros produtos que podem estar aí. Aqui tem uma comparação publicada no G1, que compara então a fumaça e o vapor, né? Você tem aqui o cigarro normal, aqui você tem o cigarro eletrônico, que aquece uma nicotina líquida, e aqui você tem um vaporizador, então, que aquece o tabaco a 300 graus. Todos eles contêm nicotina, a temperatura é 300 graus no cigarro, até 800, e o eletrônico é um pouco menos, né? E a produção de monóxido de carbono no último, então não há produção de monóxido de carbono. E aí você chega na sofisticação, né, na tecnologia, né, que os jovens são tão encantados com isso aí, né. Então, esse é o Juul, que é o cigarro eletrônico que promete a experiência mais próxima do cigarro comum, que é um cartucho de nicotina líquida, né, e que tem o cartucho, ele contém a mesma quantidade de um maço de cigarro. Então, olha só, que coisa interessante, né? Acionado pelo Bluetooth, né? E nos eletrônicos, então, nós temos nicotina no aerossol, sim, temos o glicóis, que é o propileno glicol e a glicerina, e existem estudos conflitantes realmente, mas que já mostram que existem mais de 3 mil partículas que já foram identificadas nesses subprodutos, né? E há também todos esses produtos, ácido acético, acetona, isopropeno, formaldeído e os metais pesados, que é onde, né, nós temos níquel e cádmio, que são bastante relacionados a câncer. E a maioria utiliza o propileno glicol, que nada mais é do que o gelo seco para entregar a nicotina, enquanto o cigarro eletrônico aquecido usa o glicerol. E libera algumas partículas bem finas, né, de baixo peso molecular, e que são bastante danosos aos pulmões. Então, os cigarros eletrônicos são produtos derivados do tabaco, entretanto não são cigarros. Essa é uma definição da Anvisa, e proíbe comercializar dispositivos eletrônicos. Essa é uma posição da nossa sociedade brasileira, que deveríamos manter a proibição. A nicotina é uma substância tóxica que produz dependência. Se a gente colocar no Google se nicotina provoca câncer ou não, vai vir algumas coisas dizendo que não, né? Há um trabalho agora da Universidade de Nova York que mostra a correlação de câncer relacionado à nicotina. Então, em ratos, é verdade, né? Uma pesquisa que mostra em ratos, mas a gente sempre achou que nicotina era para dependência e não para câncer. Os outros subprodutos que provocariam câncer, né? Não há nenhum trabalho que mostre segurança, né, nessa forma de liberação. A legislação exige que qualquer alegação dessa seja relacionada ao produto, tem que ser comprovada, né? E análises laboratoriais mostram que o conteúdo de cartuchos são extratos de tabaco. Então a gente tem aqui desde as coisas mais antigas, né? Você veja, talvez vocês são mais jovens aí, não lembram desse tipo de coisa, né? Esse aqui é de uma rua de Curitiba, né? Que você compra lúpulo, compra, né, cigarros.
cigarro em corda, mas aí nós chegamos a essa foto que eu procurei, essa loja na internet, que eu já tinha visto, que eu achava que era eu a vi de longe, eu achei que era uma loja de venda de celulares, né? Produtos eletrônicos, né? E ao chegar mais perto, a gente viu que era uma loja de bebida e tabaco, né? E realmente chama atenção aos olhos, né? Como chama atenção, essa aqui é na cidade do Porto, né? Vários dispositivos, lojas bonitas que chamam a atenção, né? Mostrando aquilo que se mostrava. Também colorido, né? Bonitinho, com vários flavorizantes, né? Que vão chamar você e o seu amigo para fumar, né? E aqui nós passamos, né, na questão da propaganda, né? Você veja só, nós passamos desde a década de 40, que mostravam os médicos recomendando o cigarro, né? E more doctors smoke Camels, mais do que outros cigarros, né? E hoje chegamos tínhamos também até propaganda de gestantes fumando, né? Isso tudo ficou no passado e agora nós temos o cigarro vaporizado, que tenta nos dizer que mude para e-cigarettes e adeus ao cigarro real, né? Bem, isso em 2019, nossa sociedade fez esse alerta numa Folha de São Paulo. A Philip Morris tinha feito uma propaganda que nós reputamos como odiosa, né? Fizemos essa representação, né? Que eles lançaram então o iQOS, dizendo que o dispositivo deles era diferente, que não causaria problemas, né? Então isso estava contra a lei está aí, né? O doutor aqui vai poder falar melhor disso, né? E, enfim, por que houve um grande número de falas contra esse tipo de coisa? Começou a surgir, principalmente nos Estados Unidos, um número muito grande de doenças graves relacionadas ao tabaco. A gente até no começo foi um pouquinho antes da pandemia. Então a gente ficou se questionando se isso não era alguma coisa de pandemia que não foi diagnosticada ou se era realmente relacionado ao tabaco, ao cigarro eletrônico, tá? Então houve mais de 2.000 casos graves nos Estados Unidos relacionados ao cigarro eletrônico, com 7 mortes. Esse cigarro eletrônico que eu estava falando para vocês, entra na internet, coloca aí, o Ju, tá aí, tem até o preço, tá, que eles vão te entregar. O grande problema desses pacientes, né, é que eles acabam, a gente vê isso. A semana passada atendi uma moça que veio para ajudar a parar de fumar. Ela falou assim: doutor, eu aumentei o meu uso de nicotina, porque eu uso agora os 10 cigarros que eu já usava e agora eu fumo mais um tanto do cigarro eletrônico, né? Então, na verdade, isso acaba gerando maior dificuldade para parar e muitas vezes movendo o jovem ao uso de nicotina das suas várias formas, né? Então, nesse uso duplo, a maioria dos pacientes acaba continua a fumar 10 cigarros por dia e mais o cigarro eletrônico, né? Não há benefício cardiovascular e o risco de câncer de pulmão, ele é realmente tempo dependente e quantidade, né? Tanto é que hoje a gente usa uma terminologia na pneumologia, na medicina, que seria o número de maços ano, né? A quanto você fuma? Eu fumo 10 cigarros por dia. Não. Eu preciso saber quanto tempo você fumou e se isso foi regular na tua vida,
quantos maços por ano. E um número mágico, né? Se tem alguém aqui que já fumou ou fuma, né? O 20-20 na pneumologia é muito, muito importante. 20 cigarros por dia por 20 anos. Tem alguma relação de doença cardiovascular ou predisposição para câncer, outras coisas provavelmente vai ocorrer, né? E aqui a nossa grande polêmica atual, né? Nós convidamos para esse congresso brasileiro, que vai acontecer em agosto, um médico inglês, né? Um dos responsáveis por essa prática e difusão na Inglaterra. A Inglaterra está indo um pouquinho contra o mundo, né? Que implementa medidas supostamente para a cessação do tabagismo, fornecendo cigarro eletrônico, né? Então, é uma coisa que é questão da proibição, mas só que agora o sistema vai fornecer isso para tentar com que as pessoas diminuem o tabagismo, tá? E eles dizem que se você fizer um controle maior, fitossanitário, teriam vantagens. Nós vamos ver o que vai acontecer daqui a alguns anos, não sabemos, né? Ou sabemos e isso se deve a um trabalho que eles fizeram com 886 pacientes, mostrando que havia um número um pouco maior de pessoas que tinham abstinência, que usavam cigarro eletrônico, do que outras formas para parar de fumar. Então aqui nós temos um trabalho que resume mais ou menos o que eu falei até agora, né, publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia, mostrando então que o cigarro convencional ou eletrônico agrava os sintomas respiratórios de quem já tem doença, asma e pneumopatias, atinge temperaturas altas e que a combustão incompleta de substâncias de liberação são altamente tóxicas para o organismo. E o cigarro eletrônico diminui a função pulmonar, tem maior risco de eventos cardiovasculares, comprovação de maior número de risco de miocárdio, além de dano do sistema imunológico, maior incidência de convulsões entre adolescentes usuários. E aqui é uma parte da aula que eu deixei, que eu dei para pneumologistas, né, só para mostrar a imagem do que acontece essa doença lá no pulmão, que foi aqueles 2.000 casos que foi em Illinois e Wisconsin, e que mostraram que havia... Então aqui vocês têm no pulmão, imagina que o pulmão todo tem que ser bem preto, quando ele está bem escuro é que ele está aerado, tem a densidade do ar. Então tudo isso que vocês veem foi o que aconteceu nesses pacientes, né? Aqui essas áreas em branco são áreas chamadas de vidro fosco, que também vocês devem ter ouvido falar muito na Covid, né, que é a pneumonia do Covid, fazia uma imagem bem semelhante, parecida com isso, né? E então, felizmente, com o tratamento, a mortalidade foi baixa, mas está aí, existe isso, né? E aqui, então, são coisas mais de tratamento. E a mesma coisa, só curiosamente, né, só uma curiosidade, alguns anos atrás nós tivemos um surto, e eu tive um caso de uma paciente, uma fábrica de biscoitos que fez isso, tá? Sabe aquele cheiro que você entra no cinema lá no shopping, que eles dizem que é cheiro de pipoca? Aquilo não tem cheiro de pipoca ou nada, né? Aquilo lá, então existe uma doença relacionada muito parecida com o que aconteceu nesses pacientes, né? Que é o diacetil inalado, aquele cheirinho que a gente sente lá, que dizem que é pipoca de micro-ondas, não é manteiga aquilo não, isso é diacetil, produto que pode provocar, então, essa doença bem parecida e pode levar à morte, inclusive, ou consequências de fibrose. Então, agora saiu uma nota técnica, agora no dia 30, né?
falando de cigarro eletrônico em locais fechados, né? Mas a conclusão é a mesma, né? Não sei se precisava a Anvisa ter se manifestado nesse sentido, porque afinal já existe a lei antiga que é proibido qualquer produto de tabaco, fumígeno, que seja, né? Então, eu acho que aquela situação devemos colocar essa em pauta, né? Então, e que fique só a fumaça, o fog de Curitiba, né? E não a fumaça do cigarro, nem a poluição, né? E convidar a quem tiver interesse em participar do Congresso Brasileiro, que será em agosto aqui na Universidade Positivo, tá bom? Estou à disposição para perguntas e obrigado.